dia, paz do Senhor, irmãos. Entrando no pensamento do Carlinhos, nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Nós vivemos tempos de guerra, nós vivemos tempos em que a Bíblia, nós chegamos àquele ponto que a Bíblia diz que chegará o tempo em que a fé de muitos se esfriaria. E Deus poderia acabar com o mal, mas Ele não acaba com o mal. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo, aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até mesmo o mal. E é uma palavra muito ruim a gente dizer, né? Se não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Mas diante de tanta violência, diante de tanta coisa ruim que nós vemos, ela vai se converger a Cristo. Se nós entendermos que com a dor, que com a angústia, seja do irmão ou seja conosco, existe um Pai, existe um provedor, existe um Salvador que Ele está aguardando ansiosamente por nós, isso vai nos trazer conforto. Nós podemos olhar lá para fora e ver tanta violência, saber que essa violência pode até nos atingir, mas que existe um Deus que Ele nos provém de todas as coisas a qual nós precisamos. Agora, enquanto nós ficarmos na inércia, enquanto nós ficarmos parados achando que tudo vai acontecer com os outros e nada conosco, nós não vamos entender nada. Amém? A palavra de hoje, irmãos, seria mais ou menos assim um teste de conhecimento. Eu iria começar com isso. E eu queria fazer a pergunta para vocês aqui. Quem conhece a Deus? Levanta a mão aí. Todo mundo conhece a Deus, não conhece? Alguém não conhece a Deus? Todos conhecem? Aqueles que puderem abrir a Bíblia, por favor. João 8,19. Engraçado. No domingo eu pude ministrar para o Dia dos Pais e eu trouxe esse mesmo versículo. Só que hoje não é o Dia dos Pais. E atrasado, quero dar os parabéns para aqueles que são pais que eu não pude dar. João 8, versículo 19. Só que no domingo, quando eu entrei nesse versículo, eu falei sobre a filiação. O DNA que nossos filhos carregam de nós. O sangue do meu pai está comigo. O sangue do filho de vocês está em vocês. O caráter, ele é moldado por aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Essa foi a mensagem de domingo. Mas hoje não será. Eu falei sobre filiação e hoje eu vou falar sobre divindade. Hoje eu vou falar sobre o Deus a qual nós achamos ou a qual nós conhecemos. João 8,19 fala o seguinte, é uma conversa, irmãos, em que Jesus fala com os fariseus. Um pouco antes, a narrativa de Jesus com a prostituta. Ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele se encontra com os fariseus. Aqueles que não sabem, os fariseus eram os detentores do conhecimento da palavra de Deus. Os fariseus, eles eram aqueles que conheciam toda a Bíblia, de cima embaixo, de baixo para cima. Então eles que tinham um conhecimento das coisas do alto, das coisas que, ou pelo menos, eles se diziam conhecer. Para vocês terem uma ideia, todo judeu, até os 12 anos de idade, ele tem por obrigação ler toda a Torá. Que a Torá é a Bíblia do judeu, que ela não tem o Novo Testamento, ela só tem o Antigo Testamento. Então toda criança, está muito distante da gente isso, hein? Toda criança, ela tem que saber, tem que ler a Torá do início ao fim. Então o judeu sempre se gabou de ser um povo a qual tem total conhecimento de Deus. E aí quando você pega 8,19, ele fala assim, nessa conversa entre aqueles que são entendidos, Jesus Cristo. Então eles me perguntaram, onde está teu pai?
Essa pergunta aqui, irmãos, é uma pergunta, não é nem uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Porque o judeu sabia que Jesus Cristo veio da sua mãe Maria, que quando ela casou, ela já casou grávida. Ela veio fruto do Espírito Santo, ela casou virgem. Isso é um entendimento que o judeu não conseguiria entender. Então, nesse ponto aqui, ele nada mais, nada menos está chamando Jesus de bastardo. O judeu. Onde está seu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis meu pai. Glorioso Deus, amado, santo, Pai querido, nesse momento, Pai, quero te pedir que tu venha dos altos céus abrir a nossa mente, nosso coração, Senhor. Fala conosco da forma que tu queres. Senhor, toca no coração e na mente, dá entendimento a cada um que esteja aqui, Senhor, que teu Espírito venha reinar sobre nós. Tu tens liberdade, Senhor, de caminhar, de visitar, de fazer morada. Muda aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Transforma aqueles incrédulos em adoradores. Muda a nossa vida, muda a nossa casa, Senhor, dá o entendimento dos altos céus, para que nós possamos entender e compreender os teus mistérios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os fariseus, os judeus, ele rejeitou Jesus Cristo. Toda a revelação do Antigo Testamento é muito importante que nós tenhamos que entender. Tem gente que acredita que Jesus veio como um segundo plano, como Jesus veio para resgatar aqueles que são pecadores. Mas se você tiver uma percepção e você olhar aqui mesmo, ó, isso aqui é uma revelação de Deus. Não tem como. Nós podemos criar um papel, até o papel é uma revelação, porque ele saiu da árvore e ninguém constrói a árvore. Deus está em todo lugar. E a ligação de Deus é com Jesus Cristo. O que eu vou tentar mostrar para vocês é essa ligação, essa formação. Tudo vai nos levar a Cristo. E quando você simplesmente rejeitar a Cristo, você está rejeitando a Deus. Porque a revelação é toda hora. Quem é Deus? Qual é o propósito do Senhor? Qual é o propósito dele para comigo e para com você? Ele enviou o seu Filho, porque Deus é Jesus. Então nós precisamos entender que a vinda de Cristo para cá, o propósito dele é para isso aí, ó. Haverá tempos difíceis, haverá tempos ruins, haverá alegria, haverá tristeza, mas, irmãos, o propósito de Deus, de Cristo, ele se cumpre. Eu não posso dizer, eu quero dizer, ele vai se cumprir na minha vida e na vida dos irmãos. Mas se vocês o rejeitarem, a proposta não será cumprida. Se você conhece a Deus, você não tem como rejeitar Jesus Cristo. Se você rejeita Jesus Cristo, você não está entendendo o porquê da criação do universo, o porquê da criação do cosmos, a criação dessa terra, o porquê da sua criação, por que nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Hoje sou eu, amanhã é outro, amanhã é outro, amanhã é outro. O Senhor coloca aqui quem Ele quiser. Nós somos canais. Agora, rejeitar as coisas que vêm do alto é muito perigoso. Porque os dias são maus. Nós não sabemos quem nós estamos lidando do nosso lado. Às vezes você está lidando com uma pessoa, você acha que a pessoa quer o teu bem, a pessoa quer o teu mal. E aí? Conhecer a Deus, buscar as coisas de Deus, se alimente da palavra, se alimente, entre em comunhão com o Senhor. Conhecer a Deus, irmãos, requer oração, intimidade. Dizer que conhecer a Deus, você não consegue fazer uma oração ao Senhor,
Dizer que conhece o Pai, mas você não consegue liberar 5 minutos do seu dia em diálogo, em oração, em devoção, em louvor para o Senhor. Não ter intimidade. Como é que um marido não vai ter uma intimidade com a esposa se ele convive com ela anos e anos e anos e anos? Não tem como. Como que nós vamos conhecer ao Senhor se nós não temos nenhuma ligação com Ele? Olha, eu não quero julgar, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que não procurou o Senhor. Mas quando chegar os tempos difíceis na sua vida, Ele vai clamar. Para isso que serve o mal. Conseguiu entender? Deus usa suas formas, suas multiformas de fazer com que você se achegue a Ele. Seja no bem ou seja para o mal. Não há uma folha que caia da árvore sem a permissão do Senhor. Agora, rejeitá-lo é você abrir mão do conhecimento dele. E conhecer é intimidade. Conhecer as coisas de Deus é se aproximar dele, é tê-lo como pai, é tê-lo como um amigo, é tê-lo como um companheiro. É você poder falar dos seus problemas, se entregar, uma entrega total a Ele. Intimidade. Aquele a qual nós não colocamos um estranho dentro da nossa casa. Ninguém coloca um estranho dentro da sua casa. Ninguém coloca um estranho dentro do seu ambiente. Ninguém coloca um estranho no meio da sua família. Ninguém. São coisas tão simples de se entender, tão fáceis de se entender, mas não são praticadas. E assim, longe de mim querer culpar, irmão, não se trata disso. Mas é mais ou menos como o cigarro. A pessoa sabe que o cigarro faz mal à saúde. A pessoa sabe que o cigarro está te matando a cada dia, mas não larga. Qualquer coisa que te prenda a algo, isso não provém de Deus. Então a gente sabe o caminho que nós temos que seguir. Nós sabemos qual Deus que nós temos que nos dedicar, nos entregar, mas não conseguimos nos entregar. Isso é uma forma de nós termos que analisar, de pensar no futuro. Nós precisamos viver como se hoje fosse o último dia de nossas vidas. Porque se nós soubéssemos que nós só viveríamos somente até hoje, eu tenho certeza que nós faríamos tudo que nós nos fizemos de hoje até a meia-noite. Tenho certeza. Você daria um beijo na sua esposa, abraçaria os seus filhos, abraçaria os seus amigos, como uma forma de despedida. Você pode até olhar como uma forma de despedida, mas eu tenho certeza que você vai mudar a sua forma de ver as coisas. Agora, quando você acha que você vai viver durante 50, 60, 70 anos, você passa a cair nessa acomodação. Deixa a vida me levar, deixa eu viver da forma que eu quero. Amanhã eu mudo, mas amanhã não pode não chegar mais. Conhecimento de Deus. Meu Deus, falta 10 minutos. Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. Prometo que será a última pergunta. Você honra a Deus? Honrar as coisas de Deus. Honrar as coisas que vêm do alto. Em João capítulo 5, 23 fala assim, ó. A fim de que todos os homens honrem, vamos ruim da vista. A fim de que todos honrem, vou repetir de novo. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Honrar a Deus é honrar Jesus Cristo. Eu abaixei aqui porque Jesus Cristo viveu nessa terra, mas ele está na mesma categoria de Deus. Honrar a Deus é honrar a Cristo que esteve nessa terra. E como é que eu vou honrar a Cristo? Porque
Que honrando a Cristo é honra a Deus. Honrar a Cristo é você enxergar o sacrifício que Ele fez, é você saber que Ele estava no trono, Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua divindade, veio para cá nesta terra com o propósito de nos redimir de todo pecado, fazer uma ligação daqueles que foi desviado de Deus e trazer para perto dele. Agora, se nós entendermos, mas nós não se sujeitarmos às coisas de Deus, nós não estamos honrando. Aí a gente entra numa teologia muito tênue, muito difícil de se entender, que você vai entrar na predestinação. Eu não vou entrar nesse detalhe não. Mas o sangue de Cristo, ele foi derramado e ele se cumpriu. O propósito de Cristo nessa terra, ele foi cumprido, de lavar o sangue do pecador. Agora, quando que o sangue ele é lavado? Quando nós temos total reconhecimento do nosso pecado. Se nós não nos reconhecemos como pecadores, o sangue não é derramado, porque não serve para mim. Porque o reconhecimento do pecado, ele requer mudança de atitude. Mudança de atitude requer mudança de comportamento. Mudança de comportamento requer que você saia do convívio que você está, da sua zona de conforto, e você passa a ser uma nova criatura. E isso faz com que você honre a Cristo, isso faz com que você honre a Deus, ser uma pessoa diferente. O Senhor espera isso de nós. Porque saber que Jesus eu falo muito isso, Jesus é o Senhor e Salvador. Que Jesus é Salvador, todos sabem. Mas que Jesus é Senhor, poucos se sujeitam a isso. Porque você tê-lo como Senhor, você tem deveres e obrigações a cumprir. Todas as bênçãos que nós recebemos, elas são condicionais. A graça comum, a bênção comum, todos recebem. O sol nasce para todos, para aqueles que praticam o mal e para aqueles que praticam o bem. Mas as bênçãos celestiais, elas são dirigidas para os filhos de Deus, a qual são co-herdeiros em Cristo Jesus. Existe essa diferença. E nós vamos nos contentar com o quê? Com qual bênção nós vamos contentar? Aquelas bênçãos simples, a qual são liberadas para todos. Bom, eu quero herdar a salvação, eu quero herdar o reino dos céus. Eu quero que eu e a minha casa, a minha família, os meus amigos, sejamos como Cristo é, porque é isso que a Bíblia fala. Agora, existe um processo de transformação, um processo de santificação, e que nós precisamos honrar esse Deus aqui na terra. Porque para que você mude a sua forma de pensar, de ver e de agir, você tem que entrar nesse processo, que é o processo de santificação. E isso aí, você vai honrando ao Senhor a cada dia. Nós temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, nós temos que ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor, nós temos que entender aquilo que nós temos que fazer nessa terra. O problema do ser humano é que ele caiu numa apostasia tão grande, ele caiu numa acomodação, e olha, às vezes é difícil de levantar. Sabe aquele domingo que às vezes a gente acorda chuvoso, com frio, e nós precisamos fazer algo, ou ir para a igreja, ou limpar um quintal, ou ir na rua, na padaria, e dar uma preguiça. A nossa vida é assim. Às vezes dá um desânimo, dá um descontentamento. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Pô, mas é para a glória de Deus? Pois é, mas amanhã eu faço. E aí amanhã entra de novo a preguiça, entra de novo o diabo, Satanás. Ele usa todos os meios e artifícios e artimanhas para te segurar. E ele faz isso só com quem está desviado? Não, ele faz também com o crente. Agora, nós temos que ter a percepção e a sabedoria
da cilada a qual estão querendo jogar para nós. Qual manjares, qual alimento você está ingerindo? Esse alimento vem de Deus ou esse alimento vem do mundo? O entretenimento, ele entrou até dentro das igrejas. As coisas de Deus têm ficado muito de lado. E o povo hoje tem vivido muitas coisas do mundo. E isso afasta do Senhor. Isso faz com que o Senhor não seja honrado. Nós precisamos honrar esse Deus. Nós precisamos honrar esse Deus que Ele veio em forma de carne. Eu vou tentar adiantar o máximo possível, porque em Colossenses 1, capítulo 12, fala assim, irmãos, ó, a partir do 12, ó. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora preste atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Eu vou resumir isso tudo que foi dito aqui. Antes da criação, óbvio, lógico que Deus já existia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa queda, a queda do ser humano, não pegou Deus de surpresa. O Senhor sabia que nós cairíamos. E não foi criado um plano B. Nós precisamos entender que a nossa salvação, o texto quer dizer, preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Quem está dormindo, presta muita atenção. A nossa redenção, a nossa salvação, ela veio antes da criação. Deu para entender? A salvação, ela veio antes de nós sermos criados. E o ato de entrega de Cristo pela nossa perda, pelo nosso pecado, ela fez com que todas as coisas, seja no céu, seja na terra, seja terrenas, seja no cosmos, todas as coisas que Deus criou, elas se convergem para Cristo. Em prol desse ato de Cristo, de vir morrer por nós, Deus pega isso tudo, já que você, meu filho amado, a quem me compraz, já que você vai abrir mão da sua glória e você virá, tudo se convergirá a você. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda nele creia não pereça e tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. E quando tudo começa? Sabe quando tudo começa? Também no capítulo de João 1. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A partir do momento que Jesus veio, o propósito de Deus para que todas as coisas, a minha vida, a vida de vocês, os céus, os mares, o mal, o bem, a folha que cai, tudo, ela vai nos levar a Cristo. Se nós não tivermos uma vida voltada para Cristo, o texto fala aqui, ó, é a herança daqueles a qual estão, herança dos santos. Por isso nós temos que viver em santidade. Não adianta nós vivermos da forma que nós nascemos. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter a nossa vida convergida para Cristo.
o caminho de Deus, ela vai passar por Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa caminhada em direção da cruz, em direção da renúncia, em direção do arrependimento, se nós não tivermos uma transformação, se nós não nascermos de novo, a nossa vida não será convergida para Cristo. E aí nós vamos seguir a quem? Qual reino que nós vamos seguir? Qual filho que eu posso dizer que nós somos? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos da ira. Qual Deus? Qual Pai que tem um controle sobre nós? A palavra pode ser dura, irmãos. Olha só. Uma palavra fraca, ela produz crente fraco. Ela produz cristão fraco. Cristão fraco, ele não fica em pé muito tempo. Cristão fraco cai. Vão entrar essas diversidades, vão entrar essas lutas, e ele não vai aguentar, porque ele não está alicerçado nas coisas de Deus. Ele está alicerçado nas coisas do mundo. Ele está alicerçado numa palavra que levantou o ego dele, e ele se achou muito bem, muito forte, e não era. Ele inflamou, ele encheu. Ele não se sustentou. A gente tem que parar de ficar tomando mingauzinho e começar a comer comida sólida. Nós temos que ser confrontados, ser colocados na parede, ser apontados, e mostrar, você é isso, você é aquilo. Porque quem nos apresenta, quem nós somos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa os canais para que isso entre o entendimento em cada um. Eu principalmente estou cansado de ver usar o nome de Deus, mas para tanta coisa errada, que não tem conteúdo. E aí a pessoa acha que não, está tudo muito certo, tudo muito bem, porque a palavra que tem que ser falada, a palavra que vem do alto, é uma palavra de transformação. Ela não pode ser uma palavra de conforto, ela não pode ser uma palavra que não, de amaciar o meu ego. Não pode. O Evangelho é transformação. Ou o Evangelho transforma, ou não é Evangelho. E o Evangelho tem poder para transformar. Ele tem que transformar. É o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. O culto numa igreja, ela pode ser uma bênção. Pode ter louvor, pode ter teatro, pode ter o que for. Lindo, maravilhoso, estupendo. Mas a palavra é a palavra. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Daqui eu estou vendo gente dormindo, aqui eu vejo gente distraído, eu vejo gente para lá e para cá, é porque não entendeu as coisas de Deus. Ó, o trem está passando, está ficando para trás. Está indo embora. Já era, irmão. Quando perceber, já foi. Aí já era. E a palavra fala que no final haverá choro e o quê? Ranger de dentes. Transformação. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é transformação. Transformar a sua casa, transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar a sua forma de andar, de pensar e de agir, olhar para as coisas do alto, esquecer as coisas aqui de baixo. E com isso, nós vamos adquirir conhecimento de Deus, intimidade com Deus, nós vamos honrá-lo, nós vamos fazer parte da família de Deus. Nem todos são parte da família de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e o pecado afasta o ser humano de Deus. Afasta. Essa coisa que eu sou pegador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou beberrão, eu faço isso e aquilo. Ó, já era, irmão. Pode ser muito bonito para sua patota. Agora, para Deus, não é não. Deus abomina. E te tem como abominação. Existem os nossos meios de nós buscarmos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui.
Foi assim que Isaías falou, quando Deus chamou Isaías? Eis-me aqui, envia-me. Nós precisamos entender que o chamado de Deus, ele vai requerer essa mudança. E essa mudança só existe quando nós nos enxergamos. Quando que nós vamos nos enxergar como pecadores? Quando entrar o arrependimento no nosso coração. Eu me arrependo, essas coisas que a gente fala, eu não me arrependo de nada nessa vida. Oh, irmão. Você vai pro inferno. Vai. Não estou desejando não, mas vai. Eu arrependo de tanta coisa na minha vida que eu já fiz. Tanta coisa. Não me julgo melhor que ninguém, mas um cristão, eu vou mais adiante. Aquele que herdarão a salvação, ele tem que se arrepender a cada dia. Nós somos pecadores, eu não sou melhor que vocês não. Se eu não tomar banho, eu fico fedorento, igual vocês também vão ficar fedorentos. Se eu não vigiar a minha boca, sai palavrão. Se eu não vigiar os meus olhos, eles vão olhar para o lado errado. E nós somos falhos, nós erramos. Eu erro também. Só que existe uma diferença, eu peço perdão a Deus. Porque eu entendo que eu estou num processo de santificação. Porque da forma que eu sou, da forma que vocês são, se nós nos aproximarmos só um pouquinho do Senhor, nós seríamos queimados. Por isso que é muito preocupante falar assim, eu quero que Deus venha logo. Não vem não, Ele está dando oportunidade para aqueles que nós amamos, que ainda estão na perdição. É esse processo. É necessário que nós amadurecemos. Agora, para amadurecer, eu preciso conhecê-lo. Não pode ter um relacionamento frio. O relacionamento tem que ser quente. É de pai para filho mesmo. Jesus Cristo, a palavra fala que ele é o nosso primogênito, é o nosso irmão. É abraçá-lo. É tê-lo como uma intimidade. É para isso. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Não vou esticar não, porque já são 8h10. Irmão, meu desejo, coração, é que a nossa geração, ela viva a plenitude de Deus. Não será possível. Não será possível. Mas cabe a mim, cabe a vocês fazer com que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor, para que a geração deles seja melhor e que a geração de outros seja melhor até a vinda de Cristo, que nós não sabemos quando será. Cabe ao Senhor esgotar todos os seus santos, esgotar toda a colheita a qual Ele já começou. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser nas gerações futuras. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Principalmente os sacerdotes, que a qual está cheio aqui, eu estou olhando. A responsabilidade de ministrar a palavra de Deus para os seus filhos. A responsabilidade de orar pelos seus filhos. De falar das coisas do alto para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua casa. Para aqueles que não conhecem o Evangelho, estão no mesmo ambiente de trabalho, e seja lá onde for. Expressar a glória, expressar a luz de Cristo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que existe o culto. A palavra não volta vazia. Eu não estou preocupado, irmãos, em ser o melhor ou o pior pregador daqui. Eu não estou preocupado diante de Deus. Agora, eu não vou abrir mão da verdade. Eu não vou abrir mão de confrontá-los. Eu não vou abrir mão de dizer assim, olha, se você não mudar, você vai para o inferno. Porque você está caminhando para lá. Se não tiver quente, mostre. Amanhã Deus vai ocupar você, estudou a minha palavra, você sabe os caminhos, e aquele ali a qual eu desejei do meu lado, você foi incapaz de chegar e falar de Deus para ele. Você sabe quem é os meus preceitos da minha vontade. Mas eu tive que ir com a minha mão e fui lá e trouxe ele para mim. Mas você não foi canal.
como é que é? Omisso, né? Como é que é? Omissão. Eu não vou ser omisso. Eu jamais vou ser omisso. Eu jamais vou dizer aquilo que Deus tem para dizer e me calar, com medo que vocês ou alguém fique aborrecido por isso. Não. Amado Deus, Pai Santo, querido, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de ministrar para tanta gente, Senhor. Tu tem um propósito na vida de cada um. E eu te peço, Senhor, venha com teu poder e glória sobre nós, Pai. Venha sobre nossa casa, venha sobre nossas famílias, Senhor. Família que nos dias de hoje tem sido tão atingida, tem sido um alvo de Satanás. Nós vemos tanta família degradada, Pai. E os sacerdotes do lar não estão entendendo o seu papel nessa terra, Senhor. Senhor, faça com que as brechas sejam fechadas. Não permite que o pecado adentre sobre os lares. Senhor, muda aquilo que para nós é impossível. Seja cada dia com teu poder e glória. Manifesta teu querer, não o nosso querer. Que nós venhamos a diminuir e que tu venha crescer dentro de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Senhor, repetem comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe e guarde cada irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o rosto de Cristo esteja resplandecendo sobre cada um. E tenha misericórdia de ti. Está muito fraco. Está muito fraco. Será que ele está ouvindo? Que o Senhor sobre ti levante a luz do teu rosto e te dê a paz.